Olá, tudo bem? Deus abençoe você, sua casa e sua família. Aqui é o seu amigo, Pastor Wildes Marcelo, do canal Minha Bíblia de Estudos. E hoje, olha, eu quero apresentar para você um material maravilhoso, uma Bíblia sensacional, que é a Bíblia de Estudo Campo de Batalha da Mente, da pastora Joyce Meyer. Essa Bíblia, ela é muito especial e diferente do que nós geralmente costumamos encontrar no mercado, e eu tenho certeza que você vai gostar dessa Bíblia aqui, tá bom? Se você ainda não nos segue, siga, compartilhe, curte, comente, deixa aqui na legenda qual a Bíblia que você quer ver, um resumo, conhecer por dentro. Quem sabe eu tenho ela aqui na minha coleção e eu posso mostrar para você. Indique esse canal para quem gosta de Bíblia, assim como nós, e vamos lá para você aprender como é, saber um pouquinho mais sobre a Bíblia Campo de Batalha da Mente, da pastora Joyce Meyer. Deixa eu virar a câmera. Então vamos lá. Essa Bíblia, ela é muito legal porque a proposta dela, ela foge ao normal do que geralmente as Bíblias de estudo trazem. Eu vou mostrar para vocês o porquê. Essa Bíblia, ela vem com esse encarte. Tá aqui a foto da pastora Joyce. Uns chamam Meyer, outros chamam Mayer. Eu prefiro chamar Meyer, né? Joyce Meyer. Aqui, né? Vem com os comentários e tal. A ideia do vídeo é que ele seja bem curto, para nem tomar muito do seu tempo e também ser bem objetivo. Deixa eu mostrar para vocês a capa. A capa, essa minha aqui é bicolor, né? Rosa com branco, mas tem azul, né? Vim outras cores também. Essa já é a nova edição. Tem uma mais antiga que a capa é diferente. Essa eu achei mais bonita. Então, as letras são em dourado, baixo relevo, tá bom? Então, se apagar a letra, mas vai ficar a marcação na capa. É costurada essa parte aqui, ó. Ela é versão amplificada. Eu vou explicar já já o que é isso. Joyce Meyer. Tá aqui, ó, a lateral. A editora é a editora Belo, tá certo? É uma editora nova, né? Ela não tem tantas Bíblias lançadas não, mas aqui no Brasil o material da pastora Joyce geralmente sai por essa editora. Atrás não tem nenhuma impressão, o ISBN também não vem na capa, tá? Ela tem um fitilho, tá certo? Nesse caso veio rosa porque é a cor da capa, tá certo? Dourada na lateral. E aí algumas pessoas dizem assim, pastor, essa Bíblia é para mulheres? A resposta é não. Essa Bíblia, ela é para qualquer pessoa, tanto homem quanto mulher, não tem distinção. Essa aqui veio numa capa mais feminina, mas você também pode encontrar a Bíblia Campo de Batalha da Mente com uma pegada mais masculina, tá bom? Então vamos lá, vamos mostrar por dentro essa Bíblia. Ela entra, quando você abre, a folha de proteção branca, a folha de rosto. Essa tem o de para, né? Eu gosto de falar de para, mas cada Bíblia tem a sua forma, né? Então, essa Bíblia pertence a, para você presentear, né? Que pertence a, foi presenteada por data e por ocasião de. Quando você passa, vem uma palavra pessoal da pastora Joyce, tá certo? E em seguida vem um resumo do que tem na Bíblia, quais os comentários que tem na Bíblia, quais as ferramentas que você vai encontrar. Então, em todas as Bíblias, em todos os livros você tem introduções aos livros, vencendo as batalhas da mente. São artigos que vão falar sobre batalha da mente. Tá? Essa Bíblia vai trabalhar muito o emocional, né, as ideias, né, as lutas que a gente possui com a nossa mente. Então, vencendo as batalhas da mente são artigos, tá certo? Chaves para uma vida vitoriosa, pontos de poder, são comentários curtinhos, né, que falam sobre, direcionado a alguns versículos, que tratam aí sobre como Deus quer que você pense acerca de você, né, muito legal. Uma oração para renovar sua mente. Ao final de alguns artigos tem uma rápida oração para que você possa fazer. Versículos destacados sobre pensamentos e palavras, tá? Você pode dar uma pausa e você vai ver, né, que a ideia é que seja rápido o vídeo, então não dá para demorar muito.
como ter um relacionamento real com Jesus, né? E aí vem aqui, versículos sobre pensamentos e palavras. Tá? Aí tem aqui uma explicação da própria Joyce, e ele é dividido com velho e novo. Então quando você vira, aqui ó, versículos sobre pensamentos e o poder das palavras. Aí quando você vira, tem os do Antigo Testamento, tá certo? E em seguida você vai ter do Novo Testamento, já no início da Bíblia. A folha de rosto, tá certo? Aí, ó. Aqui tem a ficha catalográfica dela. Aí, ó. Certo? Você dá uma pausazinha aí, você vai poder ler melhor. Pastor, qual a sua crítica com relação à Bíblia? Só uma. A capa é boa, tá certo? A capa não é ruim, a capa é boa. Ela não é PU emborrachado, ela é um similar de couro, sabe? Um sintético muito... Não chega a ser um similar de couro, não, mas é um sintético bom. Tá vendo aqui? Acho que dá para ver que não é PU emborrachado, tá? Eu tenho uma crítica só a essa Bíblia, com relação à impressão e à qualidade do papel. Tá vendo aqui, ó? Olha só. Batalha da Mente é o nome da Bíblia, né? Mas você já tá vendo aqui que já passa por outro lado? Ó, deixa eu puxar aqui mais pro meio para você ver melhor. Ó, aqui não atrapalha tanto, mas eu tava lendo as folhas da Bíblia e tem alguns lugares que é um pouquinho ruim de ler, porque a impressão de uma folha passa para outra. Ela é uma cor só, tá? É toda em preto e branco essa Bíblia. Mas você pode ver aqui, ó, por exemplo, e não é a claridade da lâmpada da gravação, não, tá? É a folha mesmo que é um tanto quanto transparente, o papel. Ó, quando você aproxima, você já dá para ver atrás. Então, a leitura às vezes atrapalha. Deixa eu aproximar um pouquinho. Tá vendo aí? Do outro lado, a impressão às vezes atrapalha um pouquinho a leitura. Não o suficiente de não dar para ler, tá? Mas seria melhor se o papel fosse um pouquinho mais grosso, né? Uma gramatura um pouquinho mais forte, né? Para não passar. Mas vamos lá. Essa Bíblia, ela usa predominantemente a Bíblia João Ferreira de Almeida, tá certo? É uma das primeiras, as traduções mais fiéis, né? Uma das primeiras. Só que ela é chamada de Bíblia Almeida Amplificada. O que é isso? Você vai ver aqui dentro, daqui a pouquinho, que dentro do versículo já é incluído um comentário acerca de uma palavra de destaque do versículo, por exemplo. Quando você pega, por exemplo, em Gênesis, que diz assim, e ela concebeu, e Eva concebeu. Logo à frente, entre parênteses, vem explicando o que é concebeu, que é dar à luz, né? Então, quando se diz amplificada, é porque o texto ele foi ampliado, mas ele não foi alterado, tá certo? Algumas pessoas dizem, pastor, mas isso aí contradiz a Bíblia, que isso não pode ser mudado. Não, o texto não foi mudado. O texto é o da João Ferreira de Almeida. Só que no texto, você já tem um comentário embutido no próprio versículo. Então é por isso que ela é chamada de versão amplificada. Dentro do texto, deixa eu adiantar aqui mais um pouquinho, aqui tem o prefácio edição brasileira, Bíblia amplificada, e ela vai explicar o que é isso, tá ok? Vai explicar o ano em que surgiu esse modo de estudo da Bíblia, né? Primeiro foi o Velho Testamento, depois foi o Novo. Foi uma média de 50 anos até conseguir formar todo esse estudo que é a Bíblia amplificada, tá certo? E junto com a Bíblia amplificada vem os comentários e os estudos da pastora Joyce. Então você tem 2 em 1 aí. Você tem um estudo bíblico diferenciado e você tem os comentários da pastora Joyce, tá certo? Então vem aqui mais uma explicação sobre a Bíblia amplificada, esclarecimento sobre o formato geral, tá bom? Essa Bíblia ela tem no seu texto basicamente 3 coisas. Ela usa o parêntese, deixa eu mostrar aqui para vocês mais perto, olha só. Ela usa
os parênteses para o texto comum, usa os colchetes que indicam palavras justificadas, né? Uma palavra ali que precisa de uma atenção maior está sendo colocado dentro, e o negrito, algumas palavras negrito. Então, essas três formas em itálico, né, também, né? Isso aí usa para chamar a atenção para o texto. Se você for usar uma Bíblia dessa no dia a dia, para pregar ou para levar para o culto, tal, você tem que entender que isso que é colocado dentro do versículo não é para ser lido, é para ser lido apenas o versículo. Vamos lá para o texto para você entender melhor? Então tem aqui, ó, esclarecimento da forma geral que ela foi preparada, e dentro do texto vai ter algumas siglas que vão indicar que você precisa ter um pouquinho de atenção naquela palavra. Então aí, ó, por exemplo, quando aparecer dentro Aram, quer dizer que é para chamar a atenção para o original no aramaico. SB, que é falar sobre, né? Deixa eu ver outra palavra aqui mais interessante. LAT, latim. MT, texto massorético. Depois a gente faz um vídeo sobre isso. E aí vai. Tá vendo aqui, ó? Tá? Depois você dá uma pausa aí e você vai conseguir. Não dá pra gente demorar muito, que a proposta é ser breve, né? Então vamos lá. Entramos para o Antigo Testamento. Deixa eu mostrar para você como é essa Bíblia. Primeiro livro, né? Logo no início do livro, você vai ter o tema, o autor e a data aproximada que ele foi escrito, um resumo do livro, pensamentos vitoriosos do livro de Gênesis. E assim vai em todos os livros. Pensamentos vitoriosos do livro de Êxodo. Versos para a vitória dos livros de Gênesis. Né? Então você vai ter ali aqueles versículos que vão te ajudar a despertar a saúde mental, por assim dizer. Tá bom? Entrou no texto bíblico. É aqui que eu quero chamar a sua atenção. Tá vendo que tem uma caixa aqui? Eu vou aproximar para você ver. É a chamada chaves para uma vida vitoriosa. Aqui vem um comentário, um texto para uma vida vitoriosa em cima do livro de Gênesis. Então, olha só. Ok? E aí aqui dentro, ó, você já vai ver também o colchetes e as chaves. Aqui, ó, por exemplo. Vamos lá para o versículo 1. No princípio, Deus criou os céus e a terra. Esse é o versículo original. Esse é o modo que foi escrito. No princípio, Deus criou os céus e a terra. Na João Ferreira de Almeida está escrito assim. Só que esse criou, ele vem com uma explicação logo em seguida, entre parênteses. O que significa esse criou? Preparou, formou, moldou. E aí, os céus e a terra. Entre colchetes, tem lá um versículo que também dá base para o versículo 1. Está lá em Hebreus 11, capítulo 11, versículo 3. E assim é toda a Bíblia. Olha só o 2. A terra era sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus movia-se sobre a face das águas. Tá certo? Por que eu estou falando isso? Ah, pastor, tá aí, eu agitava, parava e chocava. Isso não é para ser falado durante a leitura do livro. Isso aí é para explicar o movia-se. Então, de repente, você é pregador ou vai usar essa Bíblia numa escola bíblica, enfim, um culto doméstico. Na hora da leitura, isso que está entre colchetes e parênteses não se lê. Tá certo? Você vai ler o que está fora disso. Então, ó, vou ler aqui só o 1 e o 2. No princípio Deus criou os céus e a terra. E a terra era sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus movia-se sobre a face das águas. Na hora da leitura é para ser assim, tá bom? Então, essas palavras entre parênteses e estes versículos entre colchetes é o que valida a versão amplificada. Tá certo? Então, isso é a amplificação do texto. O texto ele fica mais amplo, mais completo, mais fácil de compreensão. Olha outra aqui, ó. Deus disse: haja uma expansão, a expansão do céu, no meio das águas e separação entre águas abaixo e águas acima. Tá vendo aí, ó? Deus fez a expansão.
a expansão do céu, e separação entre as águas debaixo da expansão e as águas sobre a expansão, e assim foi. Então, essa é a maneira. Os versículos dessa Bíblia são versículo abaixo de versículo, e há um espaço entre um versículo e outro. Tá dando para ver aí, ó? Aqui o versículo 11, versículo 12, versículo abaixo de versículo, com um pequeno espaço entre um versículo e outro. Eu achei isso muito bom, né? Porque fica melhor até de ler, até de compreender. Até se você quiser fazer algum rabisco, alguma anotação nesse espaço aqui, você consegue, porque ele tem espaço suficiente para uma anotaçãozinha, né, para você fazer o seu rabisco. O capítulo, ele não vem em letra grande junto com o texto, ele vem separado. Tá vendo aqui, ó? Capítulo 2, deixa eu puxar para o capítulo 3. Aqui, capítulo 3, uma linhazinha que separa, e aí vai. Aqui, ó, para refletir. Já é uma reflexão em cima desse texto. E assim vai durante a Bíblia. Alguns artigos especiais têm uma atenção maior. Aqui, ó. Vencendo as primeiras batalhas da mente. É um estudo sobre a mente humana, sobre como você vencer aqueles pensamentos, aquelas dificuldades, aquelas, né, que todos nós temos. Como vencer mediante a palavra de Deus dentro do contexto em que você está lendo no momento. Aqui é sobre Gênesis. Tá certo? Ao final do estudo, tem uma rápida oração. Tá certo? Aí, ó. Aí vamos para o capítulo 4. Aí o capítulo, e assim vai. E essa Bíblia também tem notas de rodapé. Olha que legal. Tá certo? E aqui aquelas abreviaturazinhas que a gente viu lá no início. Ó, capítulo 3, verso 22. Tem um comentário, tá certo? E assim é a Bíblia. A gente não precisa folheá-la toda, porque ela é toda nesse formato. Aqui, ó. Chave para uma vida vitoriosa. Desenvolva um hábito de Deus, para que você desenvolva em você aquilo que Deus faz. E aí vem aí o comentário e o estudo sobre isso. Tá certo? Assim vai toda a Bíblia de estudo, o campo de batalha da mente. Ó, comentários no rodapé, textos em 2 colunas, versículo abaixo de versículo, com um leve espaçamento entre um versículo e outro. Tá certo? Assim vai. Vamos lá para outro livro? Deixa eu abrir aqui em Êxodo. Êxodo. Aqui. Êxodo. Da mesma maneira. Vendo? Autor, data aproximada que foi escrito, um resumo sobre o livro, pensamento vitorioso no livro de Êxodo. Ó. E aí vai. Versos para a vitória do livro de Êxodo. E todo o livro da mesma maneira. Ó. Vem aí o comentário, notas de rodapé, versículo abaixo de versículo. Um homem da casa de Levi casou-se com uma filha de Levi. O versículo original está assim. Na versão amplificada, você já vê a explicação dentro do próprio versículo. Um homem, quem era esse homem? Arão, da casa de Levi. O que era a tribo de Levi? A tribo dos sacerdotes. Então, ele era descendente de sacerdotes. Casou-se com Joquebede, uma filha de Levi. Isso parece bobagem, mas não é. Para quem entende, por exemplo, sobre as tribos de Israel, havia uma regra que Deus havia estabelecido que de uma tribo não casaria com uma tribo diferente. Então, os casamentos deveriam acontecer dentro da própria tribo. Esse versículo, com essa explicação, já facilita esse entendimento. Está dizendo que Arão e Joquebede pertenciam à mesma tribo dos levitas. Tá certo? Que é outra coisa que muita gente se confunde, né? Acham que levita é aquele que canta, quando na verdade levita, no contexto bíblico, eram todos aqueles que cuidavam do templo. Seria hoje, nos nossos dias, por exemplo, todos aqueles que se ocupam do trabalho
da igreja. O porteiro, o zelador, o diácono, o pastor, o cantor, todos são levitas, digamos assim, né? Não são exatamente porque não são descendentes da tribo de Levi, mas dentro do contexto, né? Seria isso. Às vezes você ouve um cartaz, vê aqui ali, não, fulano é um levita, porque ele canta? Não, ele é um cantor, né? Então, pastor, e por que que os levitas, não tem nada a ver com o versículo, né? E por que que os levitas eram chamados, os cantores acabaram recebendo esse nome? Porque os levitas que mais apareciam, por assim dizer, eram aqueles que estavam dirigindo o louvor dentro do templo. Então, associou uma coisa com a outra, né? Mas hoje, as pessoas que cantam na igreja não são levitas porque não são da tribo de Levi. E se eles forem levitas, todos os outros também são. Ixi, e aí a gente vai conversando, né? Então tá aí, tá certo? Então a mulher concebeu, nesse contexto, concebeu é engravidou. Já em outros contextos, concebeu já é relacionado ao parto. E aí vai se vendo isso dentro dos textos. E aí, ó, dentro de colchetes, uma explicação acerca da palavra-chave homem é Anrão, né? Filha é Joquebede. Dentro do colchetes, como você está vendo aí, você também vai encontrar aqui, ó. Você também vai encontrar versículos que também ajudam a entender esse texto. E a mulher concebeu, aí você vê que já não é colchete, já é um parêntese para explicar a palavra concebeu. Então é assim durante toda a Bíblia, vai assim até o final. E aí eu não vou demorar muito mais, porque já acho que já deu para entender, né? Tá aí, ó, chave vitoriosa, outra caixinha. Quando é algum comentário que vai dentro do texto, tem o destaque. Quando é um estudo, geralmente é a folha inteira, no final culminando com uma oração. Assim vai toda a Bíblia. Vamos para o final? Saber o que é que tem lá no final. O final dessa Bíblia, ele não tem mapas, não tem o que geralmente as outras Bíblias possuem, né? Não tem mapa, não tem dicionário, não tem concordância, não. Ela encerra literalmente com um último pensamento aqui com relação ao Apocalipse e um comentário final da pastora Joyce, tá certo? E aí, essa é a Bíblia Campo de Batalha da Mente. Espero que você tenha gostado do vídeo, tá bom? Deus abençoe você, a sua casa e a sua família. Se você quer conhecer alguma outra Bíblia específica, deixa aqui no comentário que eu vou tentar trazer o quanto antes aqui para o nosso canal. Deus abençoe você, fica com Deus, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.